Bem-vindo ao programa Vida Empreendedora. A cada semana eu trago um convidado que fala como ele chegou onde está, seus desafios, aprendizado e deixa uma mensagem para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar com o Eduardo Favarin. Ele foi fundador e gestor de uma loja virtual no Brasil, atingindo 7 dígitos de faturamento anual. Está há pouco mais de 2 anos na Austrália, onde trabalhou como estrategista de marketing digital numa das principais agências de performance para e-commerce e gerenciou toda a área de marketing digital dos maiores e-commerces de activewear da Austrália. Ele tem a própria agência de marketing de performance para e-commerce e faz um trabalho bem interessante através de vídeos do YouTube, cursos online e grupos de Facebook, onde fala sobre ideias para startups, empreendedorismo, tecnologia e economia, que podem gerar insights para a comunidade brasileira. Eu tive o prazer de conhecer Eduardo através de uma amiga que mora na Austrália e quando eu comentei que eu queria falar com alguém como era empreender na Austrália, ela logo se lembrou dele. E foi aí que nós nos conectamos. Bem-vindo, Eduardo! É um prazer ter você aqui no programa Vida Empreendedora. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Que legal, nossa. Conta um pouquinho, como que foi essa tua trajetória, como que você foi parar aí do outro lado do mundo, né? Para nós que estamos aqui do Brasil, que é a Austrália. Conta um pouco pra gente. Sei. Na verdade, nunca foi exatamente no começo da minha vida profissional, nunca foi exatamente um plano sair do Brasil, inicialmente. Eu sempre tive a vontade de empreender e eu comecei a fazer isso bem cedo, desde 2011, mais ou menos, eu comecei a fazer vários testes. Eu comecei a minha loja, o meu e-commerce em 2012, bem antes do e-commerce ser tão grande como, tão fácil de começar como é hoje. Foi bem difícil dar os primeiros passos naquela época. E passou bastante tempo nesse processo, ali mais ou menos em 2016, 2017, eu e minha esposa, a gente começou a comentar sobre a possibilidade de morar fora. A gente tinha alguns amigos que estavam morando fora e a gente começou a considerar essa possibilidade e a gente acabou encontrando uma forma de fazer isso. Minha esposa era professora universitária no Brasil e ela estava fazendo doutorado e apareceu, na verdade não apareceu, a gente buscou essa oportunidade, né? A gente chegou nessa opção dela fazer um doutorado aqui na Austrália. E a gente falou, olha, eu acho que é uma oportunidade legal, a condição de vir para cá, ela fazendo o doutorado, favorecia também bastante para mim, eu poderia ter mais flexibilidade para trabalhar aqui. E a gente colocou esse objetivo, levaram 2 anos, a gente começou esse projeto em 2017 e a gente veio para cá na metade de 2019, em maio de 2019. Então levaram, do momento que a gente decidiu que era isso que a gente ia fazer até o momento que a gente realmente veio para cá, foram 2 anos de planejamento e estrutura, criação da estrutura, tanto lá no Brasil quanto para vir para cá. E foi mais ou menos essa a virada, né? Não teve nada. A gente não gosta de falar que eu saí do Brasil por causa dos problemas do Brasil, que a gente sabe que existem. Eu vim para cá para encontrar um lugar melhor. A gente não gosta de entrar nesse detalhe, porque o que é bom ou o que é ruim depende muito de cada pessoa. O que é bom aqui que eu acho bom aqui na Austrália pode não ser bom para outra pessoa. O peso de ficar longe da família pode ser maior para um do que para outro, comparado com as outras vantagens e desvantagens. Então, eu não entro muito nesse ponto de que quis fugir das coisas ruins e buscar o que é bom, porque aqui também tem problemas. E é mais uma questão de buscar desafios novos e mais amplitude na carreira. Eu acho que esse foi um ponto muito importante, tanto para mim quanto para minha esposa. Estando aqui, a gente tem uma abertura maior nesse aspecto. Para o lado dela, ela tem acesso a universidades de grande porte aqui. E para o meu lado, eu consigo atender clientes do mundo inteiro, por estar envolvido, por estar em inglês e tendo a estratégia em inglês também. Então, foi mais ou menos isso que trouxe a gente para cá. E como que é viver aí em Adelaide? Quais são as particularidades que você vê dessa cidade? Adelaide é uma cidade bem interessante, porque não é uma cidade pequena,
Aqui tem 1 milhão, acho que 1.200.000, 1.300.000 habitantes, então não é uma cidade pequena. É uma cidade mais ou menos, acho que do tamanho do... Eu morava em Campinas antes de vir para cá, então mais ou menos do mesmo tamanho, acho. Uhum. Mas o comportamento assim, que a gente sente na rua, no dia a dia, é de uma cidadezinha muito pequena de interior. É assim que funciona o dia a dia aqui. A gente encontra as mesmas pessoas na rua todo dia. É muito interessante isso, na verdade. O que eu sinto aqui de Adelaide, como resumo, é uma cidade muito pequena. O sentimento é de ser uma cidade muito pequena, mas muito conectada. Pelo menos na minha área, é muito fácil, apesar de eu morar aqui, a qualidade de vida aqui é muito boa, é uma cidade muito tranquila, mas eu consigo estar conectado com qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que essa é a grande vantagem aqui. Eu, particularmente, não conheço as grandes cidades, né? Sydney e Melbourne, ainda não tive oportunidade. Ano passado, a gente simplesmente não pôde sair de casa, então eu não tive oportunidade de conhecer esses outros lugares ainda. Mas Adelaide é bem pequeno e bem do jeito que a gente gosta mesmo, pra falar a verdade. Eu tive a oportunidade, eu conheci Sydney e Melbourne. E realmente, assim, eu me encantei com Melbourne. É uma cidade, assim, em termos de cultura maravilhosa, achei. E Sydney é um bibelôzinho, né, seria, né? Porque não tem como você não gostar de Sydney. Mas eu senti as duas cidades como já cidades grandes. Não senti como uma grande cidade interior, como a gente brinca, né? Não. Eu senti as duas como cidades grandes. Fiquei pouco tempo também, né, em cada um. A gente teve a experiência de morar um tempo em São Paulo, na capital. E foi uma experiência bem interessante. E quando a gente mudou para cá, a gente falou assim, já que a gente está indo para o outro lado do mundo, não queremos uma cidade grande, porque a experiência não é longe o suficiente e perto o suficiente. Esse é o nosso conceito. Tá certíssimo. É que eu já moro em São Paulo, então para mim é meio normal estar numa cidade grande. Mas eu super te compreendo, eu acho que é super saudável também estar numa cidade perto de uma cidade grande, mas né, tendo sossego, tá super certo. Mas me conta, quais foram os principais desafios, aprendizados que você teve depois que você chegou aí, nesse tempo que você se tornou empreendedor? O que você viu de diferença aí? Eu acho que o maior desafio, tirando a barreira da língua, né? Porque por mais que eu já sabia falar inglês, mas primeiro que a gente aprende no Brasil inglês americano, e quando a gente chega aqui na Austrália é outro inglês, não é a mesma língua, não podia nem ter o mesmo nome, é diferente, é bem particular. Mas tirando essa parte, né, cruzando essa barreira da língua, também tem a questão da autoconfiança, né, de você sentir que você consegue comunicar, essa é uma parte muito importante, bem difícil, para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais tranquilo, mas é uma barreira que a gente tem que cruzar. E eu acho que depois disso, o outro ponto é que a gente não conhece ninguém. E por não conhecer ninguém, as oportunidades ficam mais difíceis no começo também. Então, acho que a grande barreira é, primeiro, você ter essa autoconfiança de entender de que você está conseguindo se comunicar e depois começar a construir a sua rede de contatos, seu networking aqui, porque é muito mais importante do que parece no final das contas. Construir essa primeira grupo e é importante também grupos diferentes do seu grupo, porque muitas vezes a gente acaba conhecendo várias pessoas na mesma condição que a gente, outros brasileiros, ou mesmo a gente tem muitos amigos da Colômbia, a gente tem vários amigos na América Latina como um todo, porque a gente pensa da mesma forma, se expressa da mesma forma, mas profissionalmente, para empreender, é importante que você tenha contatos com pessoas que estão em momentos diferentes da carreira, de preferência mais para frente na carreira, para você poder aprender mais com eles, e que também já tenham mais experiência na cultura e como as coisas funcionam aqui. Então, acho que esse as primeiras barreiras que são importantes a gente conseguir cruzar. Que interessante, você falou tudo. O inglês realmente parece que é outra língua. Eu tive o primeiro contato mesmo com o inglês australiano, porque eu trabalhei numa empresa aqui no Brasil, chinesa. E a controller, que eu respondia para a controller, ela era chinesa, mas ela tinha aprendido inglês na Austrália. Então imagina uma chinesa falando inglês australiano,
tudo online, né? Então, no começo eu tinha muita dificuldade, eu pedia para ela escrever, porque eu não conseguia entender o que ela falava. Imagina ainda números, né? A gente estava discutindo números, taxas, blá blá. Então foi bem complicado. Mas depois você acaba acostumando. Então quando eu cheguei aí, assim, eu tive algumas, lógico, dificuldades, mas não foram tantas porque eu já estava acostumada com aquele sonzinho diferente de falar, né? O Gudai, né? Aquele jeito diferente. E outra coisa que eu achei legal que você falou, essa parte do network. Né? Normalmente a gente tem a tendência de ir para os lugares e se encontrar mais com os brasileiros, porque, né, meio, vamos nos unir, mas mais confortável, mas é muito interessante que mesmo você encontrando brasileiros, você falou, né, vai procurar quem já está mais tempo, quem já está mais acostumado, como que tá. E daí já vou emendar uma outra pergunta. Tem muito brasileiro, Adelaide? Você tem muito contato com essa comunidade brasileira? Como que é? Olha, tem brasileiro, o que aparentemente está vindo mais brasileiro para cá, porque teve algumas mudanças em relação a visto, a questão de regional, alguma coisa nesse sentido. Eu sinto um pouco que é um pouco disperso, não é uma comunidade que é muito unida, porque é bastante para o tamanho de Adelaide, mas não é grande como seria, como com certeza em Melbourne, Gold Coast principalmente, né, Brisbane. Então, tem sim, eu conheço alguns brasileiros, mas não é um grupo que é extremamente forte. Eu tentei, inclusive, tem um grupo no Facebook que eu estava tentando juntar pessoas, eu queria tentar fazer um encontro semanal, assim, entre o pessoal, mas ainda não saiu. A gente ainda está tentando conseguir colocar gente suficiente lá para fazer isso acontecer. Interessante. E quanto a assim, empreendedores, não importa se é brasileiros, latino-americano ou o que seja, você tem conseguido. Como você conseguiu esse? Você falou mesmo, é difícil esse primeiro network. Como você fez para começar a abrir essa barreira, abrir esse espaço todo? Eu acho que, na verdade, esse é o ponto mais importante que eu, sem ser exatamente consciente no começo, mas foi isso que eu fiz que conseguiu me abrir absolutamente todas as portas que eu tive depois. Eu comecei a literalmente sair de casa e buscar meetups ou encontros de pessoas que estavam lá para falar sobre algum tema. Isso aconteceu porque logo que eu cheguei aqui, eu fiz uma entrevista nessa agência que eu trabalhei, que eu queria muito trabalhar lá, e eu não fui aprovado na primeira entrevista. Isso foi no segundo mês que eu estava aqui. E o feedback foi porque eles não sentiram confiança na minha comunicação. Eu ia ter que ter uma comunicação forte com o cliente, criar relacionamento com o cliente. Então, eu falei, eu sei inglês na teoria, então eu preciso sair e falar. Então, eu comecei a ir em 2, 3 meetups por semana, toda semana, sobre startup, empreendedorismo, marketing, real estate. Eu estava indo sobre todo tipo de assunto e tentar conversar e criar relacionamento com pessoas e tentar ajudar. O que eu fazia muito é compartilhar o meu conhecimento de alguma forma que eu pudesse ajudar essa pessoa, criar algum valor naquele momento, que aí essa pessoa ia lembrar de mim depois. Então, isso começou a dar certo, eu comecei a ter clientes, nem era minha ideia nesse momento, mas como eu estava ajudando pessoas sem pedir nada em troca, porque eu tinha genuína vontade de ajudar ali, depois essas pessoas, quando precisavam de algo um pouco a mais, aí elas me chamavam também para a gente avançar. Inclusive, uma das primeiras pessoas que eu conheci em 2019, em um dos meetups, eu estou montando um projeto de um e-commerce com ela agora. Ele já é um empresário já australiano, já é estabelecido aqui já há muito tempo. E a gente está montando um projeto junto agora em paralelo, indo bem devagar, a gente está indo passo a passo, mas foi de uma pessoa que eu conheci por acaso há dois anos atrás, em um desses eventos, que eu ajudei, eu compartilhei meu conhecimento, esse conhecimento ajudou ele de alguma forma e criou esse primeiro relacionamento. E quando houveram oportunidades depois, a gente só foi estreitando isso. Então, essa é uma dica que eu dou para todo mundo, na verdade. Acredito que seja assim em todas as outras cidades da Austrália, mas Adelaide eu tenho certeza que é assim que funciona. Para conseguir emprego, para conseguir oportunidades, tanto de empreendedorismo quanto parceiros, quanto para criar esse grupo assim, de pessoas que pensam da mesma forma, precisa criar um network. E isso é um trabalho ativo.
A gente não está muito acostumado com isso, porque no Brasil a gente já está lá há 30 anos, então a gente já criou o network meio que naturalmente. Agora a gente chega aqui, de uma hora para outra, a gente não conhece ninguém. Então tem que ser algo ativo, a gente tem que literalmente... E é desconfortável você sair e falar uma língua que não é a sua com pessoas que você nunca viu na vida. É extremamente desconfortável. Mas é onde eu consegui todas as oportunidades que eu tive aqui, sem dúvida nenhuma. Olha que legal. Você falou algumas coisas, Eduardo, que você falou que no Brasil é mais comum, mas sabe que não é tão comum, por incrível que pareça. Pra gente, você era de marketing, eu era de vendas, pra gente é comum. Mas muitos dos empresários que eu conheço, que eu fui conhecer depois do mundo empresarial, eu também trabalhava no mundo corporativo, quando eu vim para o mundo empresarial, eu percebi que muitos não tinham o costume de fazer esse network. Eu comecei também desbravando o mundo porque eu não quis entrar no mesmo mercado que eu trabalhava no mundo corporativo, eu queria ter uma nova vida, um novo público-alvo e tudo mais. Então, assim, também desbravei. Lógico, eu estava falando em português, eu tinha esse conforto que você não tinha, e os costumes também, para mim, foram bem diferenciados, sabe? Por mais que a gente fale, mas você está no Brasil, você está acostumado a fazer network, eu sempre fiz network e tal, mas para mim foi bem diferenciado. Agora, uma coisa que eu achei interessante que você falou, você foi atrás, você foi atrás do desafio, você foi atrás de fazer a coisa acontecer, você criou valor para as pessoas de tal maneira que hoje você está colhendo até uma bela de uma parceria, isso é super show, que às vezes as pessoas não se tocam, porque isso sim é fazer network que você fez. As pessoas acham que trocar cartão é fazer network, não é, né? É criar valor para o outro. Então eu achei super show esse teu jeito de fazer a coisa acontecer. E me fala assim, o que você viu de diferente? Você tinha empreendido um pouquinho no Brasil, mas o que você viu diferente entre empreender no Brasil e empreender na Austrália? Quais foram os principais pontos assim, que você destaca nesse tipo de empreendedorismo? Esse é um ponto interessante porque quando eu estava no Brasil, eu, claro, ficava vendo pesquisas sobre os melhores países para empreender e a Austrália é um deles. A Austrália, eu acho que entre os 3 ou 5 melhores países para empreender. E quando se diz melhor país para empreender, está muito direcionado, muito relacionado à burocracia. Então, eu sempre ficava imaginando como vai ser minha vida sem burocracia, porque eu tinha muita burocracia, como a gente conhece, é assim que funciona no Brasil. Então, de fato, eu tive uma empresa no Brasil, tenho uma empresa aqui agora, a burocracia é inimaginável a diferença, assim, não dá para comparar a facilidade que é fazer um negócio e começar um negócio aqui na Austrália. Mas, quando a gente está no Brasil, a gente só vê esse lado positivo. E aí, estando aqui, eu descobri o lado negativo disso, que também existe, que é, por ser muito fácil, qualquer um consegue fazer um negócio muito rápido, a barreira de entrada também é muito pequena. Então, a concorrência é muito alta. Então, isso foi algo que eu senti no Brasil. No Brasil, é muito difícil fazer negócio. A gente gasta horas e horas. Tem um monte de estatística lá, de quantidade de horas que a gente gasta com burocracia e o custo disso tudo. Por outro lado, você tem vários problemas ainda a serem resolvidos no Brasil, exatamente porque um monte de gente não está disposta a enfrentar essa burocracia toda. Então, existe ponto positivo e negativo dos dois lados. É muito fácil fazer negócio na Austrália, mas a concorrência é literalmente brutal, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa e você não concorre só com o país, você concorre com o mundo inteiro. Porque tem gente nas Filipinas com negócio aqui, tem gente na Índia abrindo negócio aqui, tem gente aqui abrindo negócio nos Estados Unidos. A barreira é muito pequena. Enquanto no Brasil, a barreira é muito grande, então se você consegue ultrapassar essa barreira, a concorrência é menor. Então, tem vantagens e desvantagens dos dois lados, mas esses são os pontos que são mais evidência, eu acho. Você falou tudo mesmo. Aqui, realmente, toda a burocracia, se você conseguir passar, como brincam, né? Se conseguir passar o primeiro ano, os 3 primeiros anos, ou os 5 primeiros anos, você é um vencedor aqui no Brasil. E aí, realmente, tem gente de todo mundo. Eu conheço várias pessoas que não estão necessariamente locadas na Austrália, ainda mais agora, que tudo é online, e que fazem negócio aí com muito mais facilidade. Isso você tem toda a razão. E assim, o que você viu também que
pessoal daí faz que aqui a gente não faz? Você chegou a ver alguma coisa diferente que sobressaiu para você quando você está nesse mundo empresarial? Eu acho que esse é um ponto que acaba unindo as duas coisas com a pergunta anterior também, que é por a gente estar aqui, conseguir estar tão conectado com o mundo inteiro, e eu já tive clientes dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Europa, então é muito fácil a gente olhar, vamos dizer assim, para o resto do mundo, para os outros países, e ter um benchmark mais amplo. Olhar o que estão fazendo nos Estados Unidos, o que estão fazendo na Europa, o que estão fazendo na China, com um pouco que a gente consegue olhar, o que estão fazendo na Nova Zelândia, na Índia. A gente consegue ter essa visibilidade, olhar o que de bom estão fazendo lá fora e trazer para o nosso negócio. E eu sinto que no Brasil a gente acaba ficando muito mais limitado ao mercado local, até porque tem a barreira da língua, mas também tem uma barreira tecnológica muito grande. Para o e-commerce, a barreira tecnológica é muito, muito grande. Então, a gente acaba ficando mais focado no mercado interno, que é um mercado muito grande, é um mercado muito bom para se explorar, mas eu acho que a gente acaba perdendo a oportunidade no Brasil de olhar para o mundo e ver o que está sendo feito de bom lá fora para a gente poder, vamos dizer assim, importar o conhecimento também. Isso é algo que eu senti bem diferente, um contraste também. É verdade, você falou uma coisa que realmente são poucos brasileiros que acabam olhando para fora para trazer como um insight. No comecinho da pandemia, no ano passado, aqui no Brasil pegou a partir de março, né? Não sei se aí também foi nesse momento, foi um pouco antes. Que eu fiz? Eu sou consultora, então muita gente começou a me perguntar, meus clientes, o que eu faço, né? Tá fechando tudo, o que eu faço? E daí eu fui atrás realmente das pessoas que estavam fora do Brasil, pessoas como você, que eu não te conhecia na época, mas teria te perguntado, fui perguntando, olha, a Covid já começou aí, o que vocês fizeram? O que tem de diferente? O que está acontecendo? Eu fui consultando, principalmente o pessoal da Europa, que estava no auge naquela época, pessoal dos Estados Unidos, que ainda não estava tão forte, mas eu perguntei, pessoal que estava na China, porque eu falei, gente, vamos trazer insights, né? E assim, realmente me deu alguns insights que eu pude ajudar meus clientes, graças a Deus, mas eu tive que isso é muito pouco. Então, quando eu trago pessoas como você, né, convidando pessoas como você que estão fora para trazer, você não sabe quanto que eu recebo depois de comentários das pessoas. Poxa, não tinha pensado nisso. Por isso que eu falo que são insights que vocês vão trazer pra gente. Então é super legal. E falando em insights, aproveitando, que tipo de insight você acredita agora para 2021? Tudo bem, já estamos quase no meio do ano, né? Mas que te possa, pode fazer aí, que de repente até te adapta aqui, não sei, vamos ver, né? Olha, eu acho que agora, na verdade, já era algo que as empresas deveriam estar buscando, mas a pandemia veio só para provar que é para ser assim. O online, mas não só o online, porque muitas empresas falam assim, muitas marcas, vamos para o online, então vamos abrir o e-commerce. Mas isso era há 15 anos atrás, era isso que tinha que ter feito há 10, 15 anos atrás. Agora, é muito mais o omnichannel, que a sua comunicação tem que estar em todos os lugares igual, o seu cliente ele uma hora vai estar no celular, uma hora ele vai estar na TV, uma hora ele vai estar andando na rua, e ele tem que ter a mesma experiência com a sua marca em qualquer lugar que ele estiver. E a experiência que o cliente tem vem da forma, muitas vezes, ou na maioria das vezes, vem da forma que a marca se comunica com esse cliente. Então, toda a parte visual e a parte de comunicação, a escrita, estar alinhada em todos esses canais, eu acho que é isso que eu estou vendo que as empresas as marcas que estão conseguindo crescer nessa pandemia, é isso que eles estão fazendo. Muitas empresas, muitas marcas, muitos clientes estão crescendo muito nesse último ano, um ano e meio. A gente teve épocas aqui na Austrália, por exemplo, que a gente não conseguia comprar nada em loja relacionado à bicicleta. Pneu de bicicleta ou peça, qualquer coisa relacionada à bicicleta no verão do ano passado, eu não conseguia achar, porque estava todo mundo em casa e queria andar de bicicleta agora. Então, muitas marcas conseguiram surfar nessa oportunidade que existiu. O equipamento para academia em casa, por muito tempo não conseguiu achar porque acabou em todas as lojas. Então, quem conseguiu... E assim vai ser aqui para frente também. Você tem que estar
a comunicação tem que ser consistente com todos os canais, que aí os clientes vão sentir que eles fazem parte daquilo que você está compartilhando, e não é só uma transação comercial, é um relacionamento que está sendo criado. Você falou de oportunidades, realmente teve negócios nessa pandemia que explodiram. Aqui também teve alguns lugares que eu fui que eu conversei com algumas pessoas que também, acessórios para bicicleta, vamos dizer, não a bicicleta só, mas acessórios também tiveram uma demanda maior, acabou mais rápido. Teve alguns mercados que realmente foram bem impactantes, no sentido positivo, né? Lógico, teve outros no sentido negativo, infelizmente, aconteceram mesmo. Mas quem teve essa sacada de mudar, de rápido mudar, eu acho que teve insights melhorados, com certeza. E assim, Eduardo, já para os últimos minutos, infelizmente, né? Que dicas você deixa aqui para o empreendedor que está te assistindo? Não importa se está aqui, se está na Austrália, onde está. Que dicas você deixa com todo esse conhecimento que você já teve aí, conversando com tanta gente de todos os países, com todos os empreendedores? Eu acho que são 2 pontos. O primeiro é muito rápido, que é algo que eu tive bastante dificuldade no começo e ainda tenho, que é foco. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Normalmente, quem tem essa vontade de empreender tem um problema, é um problema bom, mas ainda assim é um problema, que é excesso de ideia. E excesso de ideia pode se tornar um problema muito ruim se a gente não tiver foco. Então, esse é um ponto, com certeza. E o outro eu sempre ouvi que a gente não consegue fazer nada sozinho, que a gente precisa de um time, que a gente precisa de pessoas, né, para fazer as coisas acontecerem. E eu sempre achei que isso estava muito relacionado a sócio ou necessariamente empregados. E aqui eu comecei a entender que não necessariamente, não só isso, mas também essa comunidade de pessoas que se apoiam e que pensam da mesma forma, não que tenham as mesmas ideias ou a mesma forma de pensar, mas a mesma forma de questionar. E tendo essas pessoas dentro do seu ciclo de amizade, ou no seu ciclo de network, faz você conseguir empreender melhor, porque além de você usar a internet para olhar o que as outras empresas estão fazendo e tudo mais, você pode conversar com pessoas que são questionadoras, assim como você, e isso vai trazer insights que você não encontraria em nenhum outro lugar. Então, esses são os 2 pontos que mais trazem valor para a minha empresa e é o que eu compartilho com todo mundo, sempre que eu posso. Que interessante, isso mesmo, Eduardo. Você falou 2 pontos bem interessantes mesmo. Essa última parte, principalmente de você compartilhar, eu falo que às vezes a gente tem parceiros, que não necessariamente são sócios, mas são parceiros que estão no mesmo ponto que a gente, que tem os mesmos valores, tem os mesmos objetivos, então dá para trabalhar legal. Mas ter uma comunidade que te apoie, ou que pelo menos você possa trocar ideia, eu acho que é muito válido. Isso daí é uma das coisas que eu também sempre falo. Tenha grupos de network, onde você esteja. Não importa em que lugar do mundo, no Brasil, que seja. Mas ter, porque daí, e se você puder ter mais de um, até melhor. Porque daí você vai ter ideias divergentes para você poder trazer mais insight para o seu negócio, fazer a coisa crescer e tudo mais. Então, assim, super válido as suas dicas mesmo, Eduardo. Não procurando pessoas que só afirmam o que você está pensando. Na verdade, procurar pessoas que são sinceras e que vão compartilhar a opinião sincera delas. Esse é o maior valor que a gente pode ter dentro da vida pessoal e profissional também. Com certeza. Só quem falar amém não adianta, né? Eu sempre brinco, já falei isso em outro programa, mas eu brinco que se você é a pessoa que mais sabe na mesa, você está na mesa errada. Isso eu escutei há um tempão atrás e eu levo isso aí muito forte. Quando eu percebo que estou na mesa errada, vamos buscar outra mesa e vamos embora, né? E é bem isso. Eduardo, eu quero te agradecer de monte. Foi um prazer te conversar com você. Uma gentileza você ter me recebido, né? Aceitado o meu convite. Desejo boa sorte para você aí. E eu espero que você, que está nos assistindo, tenha gostado da nossa entrevista também. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade e fico feliz em compartilhar aquilo que eu estou aprendendo e continuo aprendendo. E quanto mais a gente puder compartilhar, acho que mais gente consegue aprender junto e crescer junto também. Obrigada, gente. Até mais.
E aí, gostou dos comentários que o Eduardo fez na entrevista? São bem interessantes, não é verdade? Espero que tenha trazido bons insights para o seu negócio. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, escreva aqui na nossa rede social. Vai ser um prazer responder a você. Te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até lá!